Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim aqui para falar de um dos meus livros favoritos da série de Amores Improváveis, que é o terceiro livro, que é O Jogo. Antes de começar a falar mais a fundo sobre a história do jogo, eu gosto sempre de dar algumas informações iniciais para você que vai começar a leitura. A primeira informação, antes de tudo, é que esse é um livro 18+, ele tem muitas cenas de sexo explícita, vão ter partes também que vai ter a presença de drogas e álcool. Então, se você não gosta de cenas hot muito detalhadas, talvez você se incomode. A segunda coisa que eu quero falar é que esse livro ele é todo dividido entre as narrativas dos nossos protagonistas, e eu sempre dou uma ressalva que eu gosto muito desse tipo de livro em que as narrativas são assim divididas, ou seja, um capítulo o Jim narra, no outro a Ellie narra e assim vai indo. Pra você que não viu meus outros vídeos falando sobre os 2 primeiros livros da série de Amores Improváveis, eu vou deixar nos cards pra vocês verem. E outra coisa que eu quero ressaltar aqui é que não necessariamente você precisa ler os livros em ordem pra poder entender a história, mas eu sempre dou a recomendação de ler na ordem certa, porque aí você vai se localizando na história e vai se apegando aos outros personagens que vão aparecendo. Mas vamos começar a falar sobre a história em si. O jogo, pra mim, é uma mistura muito de American Pie com Elite, só que no mundo acadêmico e com jogadores de hóquei. O jogo vai contar a história de amor do Jim. Jim, nos primeiros livros de O Acordo e O Erro, a gente vê que o Jim é um pegador, é um piranho daqueles. Ele fica com todas as meninas, ele faz as coisas dele em lugares públicos onde tem um monte de gente vendo. E o Jim é todo desapegado, então a gente pensa até que ele é tipo um pouquinho meio burro, mas na verdade ele não é. O Jim vem de uma família rica e ele é todo despreocupado com tudo. Do outro lado, a nossa outra protagonista é a Ellie. A Ellie aparece em Um Acordo, ela é a melhor amiga da Hannah. A gente sabe que a Ellie namora o Sam, e é um namoro de idas e vindas, eles toda hora terminam e voltam. Só que dessa vez o livro já começa com a Ellie decidida a não voltar com o Sam, porque ele fez algo muito ruim e ela bateu o pé que não quer voltar mais com esse relacionamento. Só que o Sam, ele é um cara muito insistente, muito chato. Em Um Acordo eu tava até começando a gostar desse cara, mas depois desandou tudo. Ele é tão insistente que ele tá em cima da Ellie pra poder conversar e ela não quer conversar com ele. Como a Hannah é a melhor amiga da Ellie, ela decide ligar pra Hannah pra perguntar o que é que ela faz. E a Hannah tá indo pra uma viagem com o Logan, a Grace e o Garrett. E aí o Garrett dá a ideia da Ellie ficar na casa dele. A gente sabe que nessa casa que o Garrett mora o Dean, mora o Tucker, mora o Logan. Eles moram todos juntos. O Garrett até garante que vai falar pro Dean não dar em cima dela, porque o Dean dá em cima de todo mundo. Mas até que o Tucker também vai estar lá. Então a Ellie meio que fica mais despreocupada e acaba indo. Quando ela chega lá, ela se depara com uma cena que ela não queria. O Dean tava fazendo uma orgia com 2 meninas e ela chega bem na hora pra atrapalhar. E aí ele acaba tudo lá com as meninas e começa a dar em cima da Ellie. Ele não entende muito bem o porquê dela tá lá e ela começa a explicar. Ele também nem tinha visto o celular. E as coisas vão tomar um outro rumo. Dean, ele é muito sedutor, então a todo momento ele fica dando em cima da Ellie. Esse livro tem um linguajar muito adulto, então toda hora fala assim sobre sexo, sobre drogas, sobre tudo. E aí a Ellie acaba fumando com o Jim, acaba bebendo muita tequila e eles acabam passando a noite juntos. E tem um quê nessa história? Enquanto o Jim é todo despreocupado, não se apega a ninguém, não quer um relacionamento, a Ali é totalmente diferente. Ela veio só de relacionamentos sérios. Todos os namorados que ela teve, ela passou muito tempo com eles, tipo assim, 3 anos, depois mais 3 anos com o Sam. Então ela meio que não tá acostumada de ter só uma relação casual e tudo bem. Ela nunca teve um caso. Ela escolheu logo quem pra ter um caso? O Jim. No dia seguinte, quando ela acorda e percebe tudo o que aconteceu, Jim também fica pensativo porque ele tem meio que um medo da Hannah. E eles decidem na hora que vão esquecer isso, que não vão mais falar sobre isso, ninguém precisa saber e ponto. Porque a gente sabe que a história não vai ser assim. Depois do Jim ter ficado com a Ali, meio que não conseguiu mais ter atração por nenhuma outra menina. E isso é uma coisa esquisita, porque o Jim, como eu disse, ele é um piranhão. E a todo momento ele se pega pensando nela, pensando no que aconteceu, com saudade dela. Ele acaba ficando no pé dela, querendo sair mais uma vez. Porque a Ali também, ela tá decidida a não ficar com ninguém, ela não quer o Sam. Porque ela gostou muito do Jim, não só da noite que ela teve, mas também das conversas que eles começaram a ter. Em certo momento, ela vai e fica de novo com o Jim. Agora eu vou dar um pouquinho da minha opinião sobre essa história. De todos os livros da série de Amores Improváveis, o meu favorito é esse. É um livro que começa de um jeito, vai amadurecendo os personagens, quando chega no final desanda pouco, mas depois volta pro eixo. Gosto muito da história do Jim, porque nesse livro, a gente vê o quanto ele vai evoluindo, vai amadurecendo. E também a gente vai ver outros lados, vamos ver como é a família do Jim, como ele veio de uma família boa, e como a vida dele era boa também, e como ele
não é burro. Por outro lado, também tem a família da Ellie. O pai dela tem uma doença, a mãe dela morreu de câncer. E ela é muito presente na vida do pai, ela é muito preocupada com ele. Mas o romance, se você não quer spoiler desse livro, pula pra parte que eu vou mostrar a estrutura do livro. Pra você do futuro que assistiu a série, quer saber o que acontece, o Dean e a Ellie, eles vão se aproximar muito. Até que quando o Dean fica com a Ellie, ele não fica mais com nenhuma garota. Esse livro é o que mais tem cenas de sexo em todos os outros de Amores Improváveis. Esse aqui é o que tem mais. Eu gosto muito da forma como os dois se aproximam, como os dois amadurecem durante a história. Isso aqui é um spoiler dos grandes. Quando vai chegando pro final, nos outros livros, a gente conhece o Bial Maxwell, que é um dos jogadores do time de futebol, e a gente descobre nesse livro que ele é um dos melhores amigos do Dean, e ele acaba morrendo. E aí, meio que as coisas desandam, como eu disse. O livro começa de um jeito, vai evoluindo, desanda no final e depois volta pros eixos. Esse cara que morreu, a gente não se apega muito a ele porque, sabe, é meio irrelevante, ele aparece muito pouco. Só que isso afetou muito o Dean, muito, muito, muito mesmo. Afetou o relacionamento dele com a Ellie também. E a Ellie e o Dean já estavam namorando, já estavam em um relacionamento sério. Eles estavam juntos há alguns meses. E aí acontece isso do Bial morrer e o Dean desanda totalmente. Ele começa a beber, a usar drogas e começa a evitar muitas das suas obrigações. Então a Ellie foi muito essencial nessa parte para botar ele nos eixos. Só que quando a gente tá lendo, a gente meio que fica assim incomodado. A gente nem era tão apegado a esse personagem, o cara tá sofrendo tanto, mas aí a gente entende. Era o melhor amigo dele e a gente não sabia mais a fundo sobre isso. Outra coisa que eu gosto muito nessa história, que também é um spoiler, um dos treinadores novatos que chega, tipo um ex-sogro do Dean. Ele meio que tem rixa do Dean porque ele largou a filha dele e não quis mais saber dela. E aí ele meio que obriga o Dean a dar aulas numa escola juvenil. E o Dean se vê apaixonado por dar aulas para as crianças. Muito dessa parte de como ele começou a dar aula para as crianças e viu que tinha uma paixão por isso. Até que no final desse livro ele vai começar a dar aulas em Nova York. A Ellie também vai para Nova York para fazer os papéis dela no teatro e em filmes. Outra coisa que eu queria falar para vocês é em como esse relacionamento, assim, meio que às escondidas, atrai mais a pessoa. Porque eles ficam se escondendo do Garrett, da Hannah e dos amigos deles, pra eles não saberem que eles estão tendo um caso. E sério, esse livro aqui vai mudar a sua visão do Dean. Ele, nos primeiros livros, passa aquele ar de babaca, de cara que só pega todo mundo e tudo mais. Mas ele vai amadurecer muito nesse livro. Então, assim, se você não leu o jogo e quer ler, eu super recomendo esse livro. Claro, se você gosta desse tipo de livro. É um livro que eu dei 5 estrelas novamente. Foi uma releitura muito gostosa de se ler. Eu amei muito mais do que da primeira vez que eu li. É um 10 de 10, é 5 estrelas, favoritado. A história do Dean e da Ellie é muito gostosa de se ler. Você se pega a todo momento apaixonado pelos dois. E você do futuro aí que assistiu a série, se tá pensando em ler os livros, leiam, porque cada um deles vale muito a pena, são livros muito, muito bons. Então agora eu vou mostrar um pouquinho da estrutura desse livro pra vocês verem como ele é. O jogo, ele tem essa capa aqui, ó. É uma capa bem simples. Não é uma capa linda, é uma capa comum. A lombada do livro, lembrando que esse meu livro ele já é bem velhinho. A quarta capa vem indicando, ó, que é conteúdo adulto. A diagramação do livro é muito boa e ótima de se ler. O jogo tem 344 páginas, foi publicado do ano de 2017 pela editora Paralela e a autora é a Ellie Kennedy. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre o jogo da Ellie Kennedy. Eu quero saber de vocês se você já leu, se você não leu, se você gostou, não gostou. Qual é o seu livro favorito da série de Amores Improváveis? Deixa nos comentários pra gente conversar um pouco. Se você se interessou por comprar esse livro, eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo, assim você ajudar muito o canal a crescer. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.